Pensa só nessa ideia. E se o segredo para levantar mais peso no supino estivesse no treino de perna? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas hoje a gente vai mergulhar na ciência para entender como isso pode ser verdade. Pois é, a ideia é estranha mesmo. Mas acredite, foi exatamente isso que uma pesquisa recente foi investigar. Será que a chave para destravar mais potência no supino está lá embaixo, nas pernas? Bora ver o que a ciência diz sobre isso, porque com certeza desafia o que a gente costuma pensar sobre treino. Ok, vamos entrar na parte mais técnica. Isso tudo tem um nome, não é mágica, é fisiologia pura. O conceito principal aqui é o que chamam de priming, ou, se a gente for traduzir, uma preparação. Basicamente, é uma técnica para ativar o corpo de um jeito bem específico para dar aquele gás no desempenho logo em seguida. Pense assim, é como se fosse um jeito de acordar o sistema nervoso para ele trabalhar no máximo. O nome técnico para isso é aumento de desempenho pós-ativação, ou, para facilitar, PAPE. A lógica é a seguinte, se faz um exercício bem intenso, dá uma descansada estratégica e pronto, o corpo fica preparado para gerar muito mais força e potência no que vier depois. Normalmente, a gente pensa no PAP de um jeito local. Por exemplo, fazer um agachamento pesado para depois saltar mais alto. Faz todo sentido, né? Mas o grande mistério, a parte interessante da história, é o tal do PAP não local. A ideia de que um exercício de perna, tipo uns saltos, poderia aumentar a potência num exercício de braço como supino. E foi exatamente essa teoria que os pesquisadores resolveram testar. Beleza, então como é que se testa uma teoria dessas, tão fora da caixa? Os cientistas montaram um experimento que é até simples, mas muito inteligente, para descobrir se esse efeito não local era real ou só conversa. E olha, quem participou do teste não era qualquer um não. Eram 19 homens que já treinavam sério. A gente está falando de uma média de 5 anos de treino e um supino máximo de mais ou menos 116 quilos. Isso é importante, porque mostra que o teste foi com gente que já tem uma boa base, não com iniciantes. E para garantir que os resultados fossem confiáveis, o estudo foi o que se chama de cruzado. O que isso quer dizer? Que todo mundo que participou testou as duas situações. Numa sessão eles fizeram os saltos e na outra eles só ficaram parados como controle. Isso torna a comparação muito mais justa, porque se está comparando a mesma pessoa com ela mesma em situações diferentes. O passo a passo do teste foi super bem amarrado. Primeiro, todo mundo fazia um teste de supino para ter um número de partida. Aí esperavam 12 minutos. Depois, vinha a parte principal. Ou o pessoal fazia 2 séries de 6 saltos, ou ficava só de boa, parado. E depois de mais 7 minutinhos de descanso, era hora de fazer o teste de supino de novo para ver o que tinha mudado. Certo. Depois de toda essa preparação, de todo esse cuidado no teste, a grande pergunta que ficava era: e aí, funcionou? Deu alguma diferença? E a resposta foi um grande e sonoro sim! Então vamos direto ao ponto. Aquela teoria de PAP não local se confirmou? Fazer um exercício para as pernas antes do supino resultou em mais potência? Deixou o movimento mais explosivo? Os números não mentem, e esse gráfico aqui deixa tudo bem claro. Dá uma olhada aqui no grupo que saltou, o DJ. As linhas sobem mostrando um aumento claro de potência. Agora, olha para o outro lado, o grupo que ficou parado, o SC. As linhas estão praticamente retas. A diferença é gritante e, estatisticamente, ela é real. Para ficar ainda mais nítido, saca só os números de quem saltou. A potência de pico média pulou de quase 547 watts para mais de 583. Isso é um ganho de explosividade real, medido, não é achismo. E no fim das contas, o que isso significa em porcentagem? Um aumento médio na potência de pico de impressionantes 10,52%. Para quem entende de treino de força, sabe que um ganho de mais de 10% na potência é coisa pra caramba, é um resultado gigante. Tudo bem, a ciência é fascinante, os números são incríveis, mas a pergunta que não quer calar é: como se usa isso no treino do dia a dia? Vamos traduzir tudo isso para uma estratégia que dá para aplicar de verdade. Beleza? Com base no que o estudo fez, um protocolo prático seria mais ou menos assim. Antes do exercício principal de peito, fazer 2 séries de 6 saltos em profundidade. Aí, descansa exatos 7 minutos. Depois disso, pode começar a série. A ideia é justamente ligar o sistema nervoso para a potência máxima. Mas vale lembrar de novo, isso foi testado em homens com experiência de treino, certo? Mas por que isso funciona? A grande teoria é que, ao usar um exercício de perna, o sistema nervoso central inteiro fica em alerta, preparado para o que vem aí. Só que o mais legal é que isso acontece sem cansar os músculos que vão de fato fazer o supino, o peito, os ombros, o tríceps.
É como dar a partida e aquecer o motor do carro, mas sem gastar o combustível do tanque principal. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem interessante para o futuro, né? Se aquecer as pernas melhora o desempenho do peito, que outras combinações malucas e inesperadas podem existir por aí? Essa pesquisa abre as portas para uma forma totalmente nova e talvez muito mais eficiente de pensar no aquecimento, olhando para o sistema nervoso como um todo, e não só para o músculo que vai ser treinado.